Hoje, então, nós vamos falar sobre como acontecerá a volta de Jesus Cristo. Amém? Vamos começar, então, o nosso tema de hoje. Vem comigo. Vamos lá. Hoje é a terceira parte do nosso estudo e nós vamos encerrar esse estudo com essa terceira parte. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto bíblico que nos inspirou para esse estudo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 a 5. E diz assim: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estejais ou não estais em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Como acontecerá a volta de Jesus? Primeiramente, nós temos que saber o seguinte: os cristãos devem aguardar pela volta de Cristo. E por que devem aguardar pela volta de Cristo? Leia comigo, Filipenses capítulo 3, versículo 20, a palavra diz assim: mas a vossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja que a palavra diz que nós aguardamos. Quem? Nós, os cristãos. Se você é cristão, você também deve aguardar essa volta. A volta de Cristo, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele certamente cumprirá. Tudo indica que não há de demorar, ou seja, que vai ser breve essa volta de Cristo. Devemos estar, então, preparados para subir para o céu, para a glória, para habitar com Cristo. Vejamos ao que diz Lucas capítulo 12, no versículo 40. Jesus diz assim: estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Será de maneira repentina e quando ninguém estiver esperando de acontecer. Eu quero abrir um parêntese nesse momento, porque o que acontece? Tem tanta gente que fica perdendo tempo aí tentando calcular a hora e o momento que Jesus virá, e é interessante que a Bíblia, o que ela recomenda para nós, acabamos de ler, não é para você adivinhar o dia, não é para você calcular o dia, calcular a hora, mas é para que você esteja preparado, porque verdadeiramente vai acontecer quando ninguém estiver esperando. Vai ser assim, ó, de repente, Jesus já veio, e a igreja, ó, subiu. Você ficou? Então esteja preparado. Ok? A volta de Jesus Cristo, ela vai ocorrer em duas fases, tá? Ela vai ocorrer em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, né? Nesta primeira fase da volta do Senhor, será o momento em que a igreja ela vai ser arrebatada, ela vai subir com Jesus Cristo. Jesus virá buscar a sua noiva e no momento, num curto espaço de tempo, que é descrito na Bíblia como num piscar de olhos, a igreja então subirá ao encontro do Senhor nos ares. Tá? A igreja vai subir e vai encontrar com o Senhor nos ares. Veja só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, e diz assim: depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a palavra. A igreja será levada para participar das bodas do Cordeiro. Vai subir, lembra que nós falamos no encontro anterior? Jesus Cristo é o noivo e a sua igreja é a noiva. Então a igreja será levada, ela será elevada, arrebatada, arrancada aqui da terra e vai até os ares ao encontro do noivo, ao encontro de Jesus Cristo. Ao encontro de Jesus Cristo. E então lá ela participará das bodas do Cordeiro. Vejamos dois textos bíblicos. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 19, no versículo de número 7, e diz assim: regozijemo-nos e exaltemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. O segundo texto está em Mateus capítulo 25, logo no versículo de número 10. E também diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A segunda fase da volta de Cristo, Cristo retornará à terra. Olha só, interessante, né? Eu estou falando aqui, eu citei logo na introdução desse nosso estudo, que esta segunda vinda de Jesus ela se dará em dois momentos, em duas fases. O primeiro é o arrebatamento da igreja. No segundo momento, Jesus retornará à terra, ele virá até aqui embaixo, tá? A segunda fase da vinda de Jesus, propriamente dita, acontecerá quando o Senhor descer e pisar no Monte das Oliveiras. Está previsto lá no livro de Zacarias, capítulo 14. Leia comigo, dos versículos 4 ao versículo 9, que diz assim: naquele dia estarão os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada. Porém, será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Será a ocasião em que o Senhor voltará a curar o seu reino de paz sobre a terra. Reino de paz sobre a terra. Veja o que diz Isaías 11, capítulo 11, versículos 5 ao 9. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. Morará o lobo como o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará,
e o bezerro, e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A igreja, ela subirá, desencadear-se-á uma tribulação antes nunca experimentada aqui na terra. A igreja já estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. A base desta afirmação nós vamos citar aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versículos de 9 a 11, que diz assim, olha, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade estáis fazendo. Então veja que nós temos uma base bíblica que reforça esta afirmação. A ira de Deus se manterá como nunca antes. Os homens serão tão atormentados que procurarão a morte. Procurarão a morte. Você vê como será o nível desta tribulação. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, de versículo 8 e 9, diz assim: porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Em Apocalipse, capítulo de número 6, no versículos de número 15 e no número 17, também nós encontramos a seguinte afirmação: e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Será o juízo de Deus sobre as nações. O arrebatamento será um acontecimento que envolverá apenas Cristo e a sua igreja. Entretanto, na segunda etapa da sua vinda, o mundo também será envolvido para presenciar o acontecimento. Você está preparado? Você pode, do fundo do coração, na certeza de que Jesus, voltando hoje, Ele vai levar você junto, porque você faz parte da igreja dele. Você pode orar dizendo e gritando em alta voz: ora vem, Senhor Jesus. Você pode gritar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
eu fico por aqui nesse estudo. Se você concorda, se você foi abençoado, que esta palavra, que ela possa falar no teu coração, tá? Que ela possa falar no teu coração, que possa edificar a sua vida. Eu fico aqui, deixo aqui o meu amém, deixa aí também o seu amém. Glória a Deus, glória a Deus.